Vamos continuar nossa sequência de vídeos. O último vídeo eu dei características para o nosso competidor, né, o nosso oponente. Então hoje eu vou mudar algumas coisas no estilo do nosso adversário. Tá? O nosso adversário hoje ele vai ser mais estilista. Ele vai ser, vamos supor assim, mais bailarino, né? Como alguns falam. Ele vai procurar ângulos. Ele vai movimentar bastante, vai fazer bastante jogo de movimentação diagonal. Ele vai procurar brechas na minha movimentação, no meu estilo, para tentar fazer o jogo dele, tá? Então ele vai ter a guarda um pouco mais baixa, a mão da frente vai ser um pouco mais baixa, ele vai movimentar bastante. Ele tem muitas defesas de perna, ele usa muito compasso, ele movimenta, ele caminha, ele bate. Então, ele tem muita velocidade, mas por ele ter muita velocidade, ele não vai ter muita força. O soco dele não vai ser tão forte. Mas só que ele tem muita sequência, tá? Ele tem muita sequência e ele gosta de jogar na longa. E hoje, esses nossos boxeadores são tudo destro. Daí um dia eu vou fazer para adversário canhoto, tá? Então ele é estilista, ele tem a guarda um pouco baixa, tá? Um pouco aberta. Ele usa muita defesa de perna, ele usa muito compasso. Ele é muito veloz, só que o soco dele acaba não sendo muito forte, tá? Ele acaba tendo mais forte o último soco, não a sequência toda, entendeu? E joga na longa e ele é destro. Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso e aproveita esse treino. Vamos lá então, pessoal. O boxeador que a gente vai lutar hoje, ele tem algumas características bem diferentes do boxeador da aula passada, tá? Esse boxeador, ele é o cara que movimenta muito. Ele sabe jogar movimentando em diagonal, ele combina bem os golpes, então ele movimenta bem, gosta de jogar na distância do braço dele, tem uma sequência boa, ele não se importa de se encurtar, mas ele começa sempre na longa para poder dar a combinação de golpes e ele é destro, tá? O que a gente pode fazer com um adversário assim? Em primeiro lugar, se ele sabe procurar ângulos, se ele sabe movimentar, nós temos que diminuir o espaço dele. Como é que a gente diminui o espaço dele? A gente tenta jogar no contragolpe para avançar. Ou a gente já vai meio na ignorância, tentando abalar a sequência dele. Só que quando a gente entra, o cara movimenta, tá? Então o que eu tenho que cuidar? Eu vou jogar com ele, e se ele sai pra cá, ó, eu busco ele com esse lado, tá? O que eu tenho que cuidar? Que geralmente quando ele anda em diagonal, ele larga a mão de dentro. Ou se ele anda pra lá, ó, ele larga a mão de dentro. Então eu tenho que sempre quando ele vier, eu tenho que buscar ele e largar golpe forte para ele não poder dar a sequência dele. Então, se o cara é rápido, veloz, eu tenho que quebrar a sequência dele largando socos fortes, tá? E esse cara, ele troca, mas ele movimenta. Ele não gosta de ser parar frente a frente e trocar, certo? Então, um método é não deixar ele, quando ele for movimentar, eu buscar ele pro lado que ele for, buscar ele e dar sequência e meter a mão nele. Ele é veloz, a velocidade dele eu quebro com soco na guarda dele, se ele tiver a guarda um pouco mais fechada, mas não é o caso dele, vai estar a guarda um pouco aberta, eu soco bem forte os braços dele e largo a mão forte nele, tá? Se ele tem a guarda fechada, eu tento abrir a guarda dele dando soco, certo? Mas esse joga como mais baixa e eu tento
tenta atrapalhar ele dando soco forte nele. Vamos cercar ele e não vamos deixar ele movimentar. Então, o segredo é deixar ele no canto, que ele não vai querer trocar comigo. E ele vai querer ser veloz e o meu soco forte vai atrapalhar ele. Então, é meter a mão forte nele, certo? Porque ele tem velocidade e tem combinação. Então, eu vou tentar abalar ele. Eu vou tentar largar soco no rosto dele. Bem na parte do rosto, porque ele tem a guarda aberta, certo? E geralmente quem tem a guarda aberta, ele bate e deixa a mão baixa. Então, vamos tentar encurralar e largar o soco forte. E sempre quando ele acabar a sequência, a gente larga a mão no rosto dele. A gente larga a mão, porque ele vai bater e vai baixar a guarda. Ele vai pá, 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 e vai deixar a guarda aberta. Então, soco forte, larga a mão no rosto dele e encurrala ele. O que a gente pode bolar quanto a isso? Tá? A gente tá lá batendo, vou dar uma fintada e entra, pum, pum, pum. Então o negócio é abafar ele e largar ele no canto. Quando ele estiver no canto, ele vai caminhar para cá, ó, eu vou caminhar para lá, eu vou caminhar para lá, pum, sempre cercando. Então vamos pensar nesse boxeador, vamos fazer 3 rounds com ele, mas antes de 3 rounds, a cada round eu vou mentalizar exercícios que eu posso fazer com ele. Então primeiro eu vou bolar sequências fortes, tá? Então eu vou trabalhar o soco reto, mas sempre vou trabalhar o soco forte, tá? Não preciso ser tão veloz, mas eu tenho que abalar a estrutura dele. Outra coisa é bolar essa movimentação para não deixar ele fugir. Então, eu vou trabalhar soco reto e quando ele vier para cá, eu trabalho socos curvos, mas sempre começando com a mão do lado que ele saiu. Então, se ele saiu para cá, ó, eu cato ele no cruzado aqui, ó, e largo sequência. Se ele saiu lá, eu cato ele com cruzado aqui, ó, e meto sequência. Terceira coisa, tá? Então, soco forte, sequência. Eu vou tentar jogar na curta. Então, vamos trabalhar bastantes golpes curvos, tá? Então, eu bolo sequência no qual que ela vire combinações. Então, eu vou bolar sequências que eu bato embaixo e muitas vezes repetindo na mesma mão. Ó. Pum, 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 pum. E eu vou tentar encurralar ele assim, largar esses socos fortes e usar bem o soco curvo, tá? E aproveitar que ele tem a guarda aberta e largar soco no rosto dele. Então, exercício é pensar sempre sequências, uns 5 minutinhos antes de fazer a sombra. Acabou a sombra, analisar, pensar mais outras coisas, outras sequências, outras movimentações, fazer mais uma sombra e na última a mesma coisa, certo? E refletir sobre o que ele está fazendo. Eu tenho vários atletas, né? E eles comentaram uma coisa comigo, que eles sentem dificuldade de imaginar o adversário, que eles... Basta, eu não consigo muitas vezes imaginar. Um grande segredo que eu sempre fiz assim ficar em silêncio e pensar um pouquinho, fechar o olho, pensar um pouquinho e imaginar. E cada pessoa tem que se descobrir como é que ele gosta de pensar. Tem pessoas que gostam de imaginar eu lutando com outra pessoa, tá? Então eu vou imaginar eu lutando com outra pessoa. E tem pessoas que gostam de ser o principal. Ela gosta de ver como é que ele bate. Então, uma maneira interessante de se descobrir é tentar visualizar, pensar a maneira que geralmente eu penso as coisas, tá? Então, pensa direitinho nisso e tenta ver qual é a maneira mais fácil de você conseguir mentalizar. Ou se é você se olhando, ou se é você dentro da ação. Feita a dica de hoje. Bom treino.